Boa tarde para todos. Boa tarde, Brasil. 21 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pitwall BR, onde a paixão pela velocidade não para. E hoje, mais uma vez, como de costume, o nosso encontro aqui, após todas as corridas, todos os GPs de Fórmula 1, nós analisaremos os resultados, os melhores momentos, os highlights da corrida de ontem, 20 de abril de 2025, GP de Jeddah, nos Emirados Árabes. E conosco, né, como sempre, temos o nosso convidado Lucas Costa, trazendo ali sua visão e seus comentários sobre o que foi essa corrida de Fórmula 1 ontem em Jeddah. Bem-vindo, Lucas. Na escuta, meu amigo. Na escuta, me ouve aí, Johnny? Perfeitamente, bem-vindo. Maravilha. Maravilha, boa tarde a todos, a todas que acompanham aí nosso canal Pitwall BR, onde a paixão pela velocidade não para, né? Mais uma vez, mais um final de semana, graças ao bom Deus, vamos aí tocar aí um insight dessa corrida meio mais para lá que para cá, mas ainda assim tivemos bastante emoção ainda. Exatamente. Para mim, uma corrida de nota 7, mas temos bastante coisa para comentar sobre a corrida. Ela não teve tanta emoção ali nas voltas finais como nós tivemos na corrida passada, que foi uma baita de uma corrida fantástica. E traremos aqui os principais highlights do que foi o GP de Jeddah de 2025. Para começar, falando do GP de Jeddah, nós, como de costume, vamos trazer como ficou o grid final da corrida do GP de Jeddah. Então, para você que nos escuta, que às vezes não está conseguindo aí ficar de olho na tela, a corrida do GP de Jeddah terminou da seguinte forma, senhores. Oscar Piastri, vencedor da corrida, primeiro lugar. Em segundo lugar, Max Verstappen da Red Bull. Em terceiro lugar, Charles Leclerc, que fez uma excelente corrida. Vamos comentar um pouquinho sobre o Charlinho, né? Sobre o Monegato, né? Como dizem aí os torcedores mais assíduos da Ferrari, principalmente do gênero feminino. Lando Norris em quarto, George Russell em quinto, em sexto, Kimi Antonelli, né, um dos rookies aí, um dos estreantes, debutantes da Fórmula 1, que tem feito uma excelente estreia na Fórmula 1, certamente o principal nome dos pilotos mais jovens aí desse ano de 2025. Em sétimo lugar, Lewis Hamilton da Ferrari. Em oitavo lugar, Carlos Sainz. Em nono, Alexander Albon. Décimo lugar para Isaac Hadjar. Em 11º lugar, Fernando Alonso. Leon Lawson em 12º. Oliver Berman em 13º. Ocon em 14º. Nico Hülkenberg em 15º lugar, da Kick Sauber. Conseguiu fazer com que uma Kick Sauber chegasse em 15º. Em 16º lugar, Lance Stroll. Jack Doohan em 17º. Nosso Gabriel Bortoleto, brasileiro, em último lugar, em 18º. E por que em último lugar? Porque Yuki Tsunoda e Pierre Gasly não finalizaram a prova. Infelizmente, logo na primeira curva, né, ao final da primeira curva, Yuki Tsunoda bateu em Pierre Gasly, né? O carro de Pierre Gasly ficou totalmente destruído ali, a sua traseira. Teve um abandono de prova, naturalmente. E o Tsunoda até tentou voltar para a pista, voltar para o box, mas a equipe entendeu que não havia possibilidade alguma de o Tsunoda voltar para a corrida. Então, é assim que finalizamos aí o grid de largada, né? E aí, a gente vai começar falando, Lucas, do acidente de corrida, né? A gente teve logo no início da corrida esse acidente entre o Yuki Tsunoda e o Pierre Gasly. O que você tem a falar desse acidente, meu amigo? Já Eu uma acho primeira que volta cheia de avarias ali, e acabou quebrando toda a emoção que a gente tinha de ver ali o Verstappen junto com o Piastri. A gente vai falar um pouquinho dele, mas deu um banho de água fria esse acidente logo na primeira volta, né, Lucas? a gente sabe que Jeddah é uma pista bem desafiadora, né? É uma pista do qual onde o espaço é curto e a gente viu até mesmo no quali que o nosso querido Lando Norris, ele acabou comprometendo o próprio quali dele, né? Então é uma pista que você não pode errar. Os muros estão aí para parar os carros, né? E, infelizmente,
Ali eu acho que não teve culpado, né? Eu acho que no final todo mundo ali tentou um espaço ali, tanto o Gasly quanto o Tsunoda. E no final eu acho que a roda do Tsunoda pega na roda do Gasly, uma coisa assim, e o carro do Gasly vai para a parede. O Tsunoda não teve uma grande avaria no carro, mas eu acho que eles fizeram um teste ali no box, né, num túnelzinho de vento improvisado para ver se o carro do Tsunoda respondia, mas no final o carro dos dois foram desqualificados na primeira volta, né? A gente vê aí como eu falei, é uma pista onde não se pode errar. Você errou, você compromete a pista e compromete a largada, né? Então, tivemos aí uma bandeira amarela, safety car na primeira volta. Foi assim um começo de corrida eletrizante, né? Se a gente for parar para pensar, foi um começo de corrida eletrizante. Exatamente. Eu concordo com você, Lucas, e até trazendo uma visão um pouco engraçada para para essa análise, que o Pierre Gasly teve um início de corrida de brasileiro, né? Na última Sim. corrida ele fez uma excelente corrida, conseguiu levar a Alpine para uma zona de pontuação boa. E aí, como todo brasileiro esperançoso, parece que quando as coisas dão certo, na próxima corrida ele acaba nem finalizando a primeira volta. Tem esse acidente junto com o Yuki Tsunoda, que também está vivendo a vida de brasileiro. Fez um excelente, no bom sentido, né? Fez uma excelente qualificação, né? Entre os 10 primeiros ali. Acabou infelizmente não conseguindo finalizar a prova, não trazendo mais pontos para a Red Bull. Mas, pelo que eu vejo ali dos comentários de outros canais e também dos próprios bastidores da Fórmula 1, a Christian Horner, né, CEO e Team Principal da Fórmula da Red Bull Racing na Fórmula 1, está feliz com os resultados de Yuki Tsunoda. Ele entende que o Yuki está entendendo o carro, tem apresentado resultados positivos quando comparados ao antigo assento que era do Leon Lawson. E, infelizmente, é o que a gente tem para falar agora. Poderia ter sido, na minha visão, uma primeira volta um pouco mais disputada, né? Tinha tudo para ter uma disputa maior ali entre os dois primeiros colocados, que eram o Max Verstappen e o Piastri, mas infelizmente foi parado ali por uma bandeira amarela e safety car após essa batida. E aproveitando para falar, né, sobre a primeira volta, a gente vai trazer agora uma imagem do nosso amigo. Deixa eu trazer aqui uma imagem do pódio. Deixa eu colocar Só, aqui. só um adendo enquanto você tá colocando aí. Eu acho que é assim, eu acho que se o Tsunoda tivesse pegado esse carro na primeira corrida mesmo, tivesse feito os testes na Red Bull, talvez o Tsunoda estivesse entregando bem mais com o carro do que se esperava dele. Se está se esperando dele nessas corridas, né? O próprio Christian Horner falou que ele tá entendendo o funcionamento do carro, mas eu acho, na minha visão, que se ele já tivesse pegado esse carro, ele provavelmente estaria brigando lá em cima também. Até porque ele tá andando bem, ele acabou perdendo um pouco da confiança na corrida, né? A gente levando em consideração que ele bateu, ele já tá perdendo a confiança, que é o que acontece, né? Em seres, em sentar no segundo assento da Red Bull é difícil. Então, não pode se perder a confiança. Agora é a hora de errar mesmo. Se você tem um respaldo do chefe, agora é a hora de mostrar serviço mesmo. Até porque eu acho que a próxima corrida é Miami, né? A gente tem Miami agora. Próxima corrida é Miami daqui a 15 dias e 15 dias, teremos então. teremos uma corrida sprint, se eu não me engano. Então, uma Então, disputa de pontos pelo Campeonato Mundial que está aberto e que tem um novo líder. Falaremos logo à frente, né, sem trazer alguns spoilers. maravilha. Obviamente, para quem não assistiu a corrida, para quem assistiu a corrida, sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Um Então, adendo aqui, a todo mundo que está participando aí, a gente está vendo as mensagens, a gente vai comentar sobre Hamilton, vai comentar sobre Leclerc, vamos comentar também sobre Bortoleto, sobre Piastri. Acompanha a live aí que tem bastante conteúdo para vocês hoje, hein? tem bastante coisa para a gente falar, Lucas. Muito bom.
Então, vamos lá. Consegui achar a imagem aqui, Lucas, uma imagem muito emblemática da primeira volta, né? A gente falou um pouquinho sobre o que foi o acidente, mas essa imagem ela aconteceu antes do acidente. Foi a largada, né? A primeira curva do GP de Jeddah, onde nós temos ali Max Verstappen, que largou em primeiro lugar, disputando diretamente a primeira posição com Oscar Piastri da McLaren. E aí, meus amigos, aí eu vou trazer, antes de falar da punição, uma provocação. Max versus Oscar Verstappen. O Oscar Muito bom. Piastri é o novo Max Verstappen da Fórmula 1. O Max achou alguém que não tem medo dele, que não tira o pé na curva, muito parecido com o que nós vimos há alguns anos atrás de Lewis Hamilton versus Verstappen e há décadas atrás de Ayrton Senna versus o nosso Alan Prost. Alan Prost, que foi dos grandes nomes e uma das grandes batalhas de todos os tempos da Fórmula 1, Senna versus Prost, né? O Piastri fez com o Verstappen o que o Verstappen sempre fez com todos os pilotos. Ele não deu espaço dentro das 4 linhas da Constituição, ou seja, usou o regulamento ao favor dele. Ele não deu espaço, mas ao mesmo tempo não jogou o Max para fora da pista. Quando a gente analisa, né, os dois carros indo na mesma direção, o Piastri largou muito bem. E ele colocou um pouco o carro à frente, ou seja, pela regra, para você que está nos assistindo aqui, toda vez que um piloto coloca o carro à frente do outro na entrada da curva, a curva é dele. Então ele pode abrir e o carro de trás decide se ele vai tentar fazer a ultrapassagem, se ele vai fazer o X ou se ele vai para fora da curva, como fez o Max. E o Max, até via algumas pessoas falando, pô, se o Max tivesse devolvido a posição, talvez tivesse sido uma corrida mais justa para ele, né? Ele teria chances maiores de ultrapassar. Mas eu não acho que o Max nem a Red Bull teve culpa, né? O Max ultrapassou por fora da pista. Nós que estávamos assistindo, que conhecemos um pouco de regra, sabemos que o Max deveria devolver a posição, porque ele passou o Piastri por fora da pista, ou ele tomaria uma punição da FIA, que foi o que aconteceu. Qual que foi o grande problema e a questão chave dessa análise, Lucas, que eu gostaria que você trouxesse a sua visão também? A FIA começou a investigar o lance do Verstappen, que nem precisava de investigação, porque nós que estávamos assistindo já sabíamos que ele tinha que devolver a posição ou tomaria uma punição de 5 segundos, né? E aí a gente traz aqui a pergunta se a punição foi justa ou não. Mas logo depois da ultrapassagem do Verstappen, o Tsunoda bateu no Gasly, cara. E aí é safety car, bandeira amarela. Como que você devolve a posição em safety car? Não dá. E se o Max tentasse devolver a posição após o safety car, muito provavelmente ele até perdesse a segunda posição, caso ele não conseguisse ultrapassar o... Não ultrapassar não, ele estaria em segundo, né? Porque ele devolveria a posição para o Piastri. Então, analisando esse cenário, ele poderia até perder a posição para o terceiro lugar naquele momento, porque ele não teria ali, talvez, um ritmo, uma boa tração, porque ele teria que mandatoriamente diminuir o ritmo do carro para deixar o Piastri passar, cara. E ele diminuindo, os outros carros iam passar também. Então, assim, o Verstappen ficou realmente numa sinuca de bico, tá? Eu vi muitas pessoas falando, comentando que não, a equipe errou, deveria ter dado o Giampiero Lampiasi lá, que é o engenheiro do Verstappen, poderia ter falado para ele, olha só, devolva a posição, você passou por fora. Cara, não deu tempo de fazer nada. Então eu achei que no final do dia a FIA ela não tá nem aí, né? Se ela vai dar o resultado da investigação durante o safety car ou após o safety car. Se ela tivesse dado esse resultado pós safety car, aí sim seria plausível do Verstappen, na minha visão, ele teria muito mais chances de ter ultrapassado em pista o Piastri, devolvendo a posição, né, do que tomar essa punição de 5 segundos que ele teve que pagar no box. Mas eu queria te ouvir, Lucas, o que você acha dessa punição do Max? Foi justa, não foi? Menino Norris não, né? Menino Oscar ensinando pro Norris como que se disputa com o Verstappen. Queria te ouvir agora, Lucas. Eu acho que assim, a gente viu
que os dois largaram muito bem, né? No final foi uma largada, sim, de cinema. A gente viu o Oscar e o próprio Verstappen indo um para cima do outro. Cara, e é isso que a Fórmula 1 precisa. A gente precisa de piloto arrojado, piloto que não tem medo de Max Verstappen, de Charles Leclerc, de Lewis Hamilton. É o cara que vai para cima, é o cara que não quer ser campeão sendo bonzinho. É o cara que quer ser campeão usando o que tem. Então, acho que assim, na minha visão, o, o Verstappen não ia conseguir fazer aquela curva. Até porque o próprio Oscar Piastri já tinha tomado a frente da curva. O Verstappen, a gente conhece bem, ele não ia abrir mão do pé ali, ele não ia pisar, até porque ele poderia perder mais posições com isso. E a gente conhece bem Max Verstappen, ele não entrega nada de graça vem de Max Verstappen. A gente tem que colocar é dois pesos, duas medidas, né? Ele falou no rádio que ele foi empurrado para fora da pista. O Piastri empurrou ele para fora da pista. Só que foi o que eu falei, cara. Infelizmente, o Verstappen não conseguiria fazer essa curva, até porque o Piastri já estava na dianteira da curva e tomou a frente. O Max teve que ir por fora. A punição, para mim, de certa forma, foi justa, porque se você colocar e devolver a posição pro Piastri na pista, o Max poderia perder muito mais do que ele perdeu. Se a gente colocar na balança aí, o Max Verstappen terminou num ótimo segundo lugar, ainda, acho que 2, 3 segundos ainda atrás do Oscar Piastri, acho que terminou 2 segundos ou foi 3. O próprio Charles Leclerc terminou, acho que foi 4 ou 5 atrás do Verstappen. Até se o Verstappen tivesse terminado a corrida pendente os 5 segundos, ele ainda terminaria na frente do Charles Leclerc. Então, o Verstappen minimizou o prejuízo que talvez ele mesmo causou. Ele foi para dentro. Eu acho que ele está tão acostumado a brigar e disputar com pilotos que tiram o pé para ele, que agora ele sentiu um pouco do drama que é disputar contra o Homem de Gelo, né? Nosso australiano Oscar Piastri, que não teve medo de tirar o pé, e que se fosse para os dois ir para fora, os dois iam, se os dois fossem bater o carro, os dois iam bater o carro. Então, na minha visão, foi isso. A punição foi justa e ele minimizou o grande prejuízo que ele teria. Até porque, se a gente colocar na balança aí, se talvez tivesse 5, 6 voltas ainda, talvez o próprio Lando Norris tivesse chegado, arrancado a terceira posição do Leclerc e ainda assim brigado roda a roda com o Max Verstappen ainda, porque ele estava vindo muito rápido. E Então, estava composto de pneu médio também, né? O pneu Norris, médio então também. ele Ele acabou estava tendo um vindo igual uma desempenho bala. superior. Ele estava vindo igual uma bala. Então, na minha visão, Max Verstappen minimizou o prejuízo. Se não fosse os 5 segundos, se os dois tivessem brigado dentro da pista, creio que o Max Verstappen teria ganhado a corrida, como o próprio Felipe Giafone falou. Felipe Giafone não, o próprio engenheiro dele falou, o Giampieri falou que se não fosse os 5 segundos, ele provavelmente teria ganho a corrida, porque eu acho que dadas as condições da pista, o Oscar Piastri talvez não conseguisse chegar nele. Então, foi uma corrida, para mim, assim, do Max Verstappen de recuperação, até porque ficou 5 segundos atrás e ainda conseguiu um ótimo segundo lugar. Um ponto importante para trazer aqui para todos os telespectadores que estão acompanhando conosco essa live hoje, né, nessa tarde de segunda-feira, feriado de 21 de abril aqui no Brasil, a Red Bull ela trouxe alguns pacotes de atualizações para esse carro do Verstappen nesse GP de Jeddah. A gente viu que o Verstappen fez uma pole position mágica no sábado. Tirou o coelho da cartola, como sempre. Foi um Cristiano Ronaldo, como a gente diz, né? Ele é o Cristiano Ronaldo da Fórmula 1, uma besta enjaulada, O GOAT. 0,010 milésimos de diferença. Gigante. Eu tava assistindo no inglês no Fórmula 1 Pro. Cara, os comentaristas deram a pole pro Piastri. Deram a pole pro Piastri. Né? Não acreditavam, porque o segundo setor do Max foi ruim. Não foi melhor do que o primeiro, do que a última volta que ele tinha feito. Né? E o Max, num terceiro setor absurdo, conseguiu colocar à frente
o seu tempo do Oscar Piastri. Então, a gente viu que esse carro evoluiu muito. Durante a prova, Lucas, eu estava analisando o tempo de volta dos pilotos, tá? E o Max estava andando no mesmo time do Piastri. Então, assim, cara, acho que a Red Bull acertou nesse pacote de atualizações até mais cedo do que nós esperávamos. Um ponto importante, galera, para vocês entenderem, a Fórmula 1, né, a FIA, que é detentora dos direitos de transmissão e gestão do evento Fórmula 1 global, ela sempre muda um pouquinho a regra do jogo, né? Por que a McLaren está tendo esse desempenho fantástico desde a metade de 2023? 2024 teve um desempenho absurdo, né? Só não foi melhor porque o Norris é um dando moles, a gente sabe disso. Senão poderia ter até vencido o campeonato de pilotos com o Norris. Mas por quê? Existe um segredinho que é normal, tá dentro da regra, pelo menos por enquanto. A asa dianteira da McLaren, ela tem uma abertura menor, tá, pessoal? Para quem não conhece muito de Fórmula 1, a asa dianteira é o aerofólio ali, para quem não conhece tanto assim de aerodinâmica, tá? Mas quando essa asa ela tá fechada, ela tem um mini DRS. Acho que alguns de vocês fãs aqui do automobilismo já devem ter ouvido falar disso. O que é esse mini DRS? É uma abertura no limite da regra, que faz com que o carro da McLaren tenha um desempenho maior do que os outros, né? E as outras equipes grandes, Ferrari, Red Bull Racing e Mercedes, não conseguiram chegar nesse segredo fantástico que talvez somente a Adrian Newey conseguiria fazer pela sua inteligência, por ser o mago da aerodinâmica. Mas a McLaren está tendo uma vantagem até Barcelona. Faltam 4 corridas para Barcelona. Em Barcelona, a McLaren não vai mais poder usar esse recurso, tá? Esse recurso ele vai ser trocado, a regra vai ser trocada. A gente pode depois trazer mais detalhes sobre essa regra, né, Lucas? Mas assim, a McLaren está tentando abocanhar com os seus 2 pilotos o máximo de pontos possíveis até Barcelona. Porque depois de Barcelona, teremos uma nova Fórmula 1. E que ano, meus amigos? Que ano estamos vivendo de Fórmula 1, né? Novo líder, Lando Norris, Oscar Piastri em primeiro agora, Lando Norris em segundo lugar, Max Verstappen, e todos com uma diferença pequeniníssima de pontos. Até o próprio George Russell, que está em quarto, ainda pode brigar pelo título, né? Então estamos vendo uma Fórmula 1 que nessas primeiras 5 corridas já teve mudança de cadeiras em alguns momentos, vai ter uma mudança de regra no primeiro terço do campeonato, que é essa questão de Barcelona. Então, assim, em Barcelona, o jogo zera para as 4 grandes, porque a McLaren perde a vantagem dela. E aí Ferrari, Red Bull e Mercedes vão ter carros mais próximos do que é o carro da McLaren hoje. Só que falando especificamente agora de Oscar Piastri, o cara é um homem de gelo. É incrível, né? O Rubão colocou aqui, achou outro doido. Pergunta agora é, até onde vai? Muito bom, Rubão, sempre trazendo bons comentários aí pra gente. Antes de responder essa questão do Rubão, Lucas, gostaria só de pedir pro pessoal que está nos assistindo agora, curta o nosso canal, se inscreve no canal se você não é ainda inscrito, compartilha essa live agora, analisa os outros vídeos que nós fizemos, compartilha aí, tá? Estamos felizes de ter você aqui no canal, estamos no começo dessa história, dessa jornada do Pitbull BR, esperamos que ela seja uma jornada de muito sucesso. Então, reforço, até o final do vídeo traremos de novo esse pequeno aviso. Reforço, compartilha, se inscreve e segue e curte aí o canal. Gostaria de ver curtidas aí durante a nossa live, beleza, galera? Vamos lá. O Luigi Lucas, colocou um ponto aqui, ô Johnny. Acho até Luigi. comentário aqui, o Luigi, aqui, ó. Não iria conseguir fazer aquela curva. Cara, vocês nunca sentaram num carro. Dianteira da curva. Dá um print aí e me mostra que hora o Piastri passou o carro na frente e estavam lado a lado. Cara, se você realmente pega os melhores momentos da corrida, é só você ver, cara. É nítido. O Piastri entrou na curva primeiro. É nítido, é nítido. Ele colocou o carro na frente, o Max não quis tirar o pé. A gente sabe como é que o Max age, como é que o Max corre. É assim o jogo. O jogo é brigado. O jogo é brigado. Se você tem um piloto arrojado, igual o Piastri e o Max Verstappen brigando numa curva, você vai ver que, cara,
a briga é nítida. Você vai ver que o Max não vai tirar o pé e o Verstappen nem o Oscar vai tirar o pé. O Luigi está trazendo bons comentários aqui. Luigi, obrigado Sim, pela sua contribuição. Vamos colocar aqui. Ele está até trazendo um contraponto aqui. E é importante sim, vocês, sim, sim. nossos telespectadores, trazerem aqui o ponto de vista de vocês. O que eu vou trazer para todos os nossos telespectadores de visão, tá? Realmente eles estavam lado a lado, mas a entrada da curva, ela era do Piastri. Por isso que o Piastri não tomou uma punição. A, a direção de prova, ela analisa tudo isso. Ela vai analisar os dois onboards dos dois carros e ela vai entender se no movimento do volante, no steering, né? No steering do É, carro ali, do Piastri, se ele fez um movimento de, jogar o Piastri realmente para fora, o um Piastri não, Max. perdão, o Max Verstappen, ou dois, realmente a entrada da curva era minha e eu vou jogar o carro dentro das quatro linhas da Constituição, como eu disse, no bom sentido, em que eu não forço a saída do Max para fora, como o Max fez muitas vezes, e eu sou fã disso. Eu O também, Max tem também. uma característica de dive bomb, né? Ele faz o dive bomb, ele freia mais dentro da curva. E o Piastri fez a mesma coisa. Ele não, você vai frear dentro da curva, eu também vou frear, porque eu tenho carro para isso e eu não vou deixar o carro passar como o Lando Norris já fez em outros momentos, que ele perde o ponto de frenagem e ele acaba fritando os pneus e saindo, ou até às vezes causando um acidente, né? Então, nesse ponto, o Piastri tinha o poder de fazer a curva e ele, naturalmente, na hora que ele faz o contorno para fazer a curva, né? O ápice ali, a não um contorno, porque é quase uma chicane aquela curva ali, né? É uma curva muito fechada. Então, ele acaba se colocando à frente do carro do Max nesse momento. E Tangente. aí ele não joga o carro para fora de forma que o Max ele seja prejudicado. Caso isso acontecesse, certamente os diretores de prova dariam a punição não para o Max, mas sim para o Piastri, por ele não ter jogado dentro do regulamento. Por isso que eu falei que o Piastri foi muito sábio, ele foi muito sagaz. Eu, como particularmente fã da Red Bull Racing, e também do Max Verstappen, é, o Max sempre fez isso, eu acho fantástico. Eu acho que, cara, tem que jogar duro mesmo, você tá jogando num campeonato. Aquele papo que a gente falou nas outras lives, né? O Lando Norris. Não, mas eu quero ser um campeão bonzinho. Cara, isso não existe. Michael Schumacher não era bonzinho. Ayrton Senna não era bonzinho, né? Prost não era bom. Então, assim, você tem que ser competitivo. Grandes pilotos, campeões mundiais, tem que jogar com a faca nos dentes, meu parceiro. Então, o que eu achei muito legal foi, Piastri colocou a faca nos dentes e falou, Max, se você freia dentro, eu vou frear também e vamos ver o que vai dar. E aí o Max, sabiamente, não ia perder a corrida dele, ele saiu para fora da pista. De novo, o Piastri jogou limpo, né? Dentro dessa jogada. E o Max, por fora, para não bater, para evitar um acidente, fez a ultrapassagem por fora da pista e tomou a punição. Ele pontuou bem aqui ainda, ó. O erro do Max realmente foi não tentar contornar. Mesmo por fora, ele cortou muito. Então a gente vê aí que de fato, o Max ele errou, mas também tem a questão da telemetria, né? Os próprios os Tem, juízes tem da sim. FIA, eles olham a telemetria antes também para ver onde é que os dois pilotos frearam, para trazer só esse embasamento aí de tudo. Eles olham também a telemetria. Então, com isso, deu-se a punição para o Max e não para o Oscar, porque o Oscar jogou limpo na regra, é o que o Max fez e é o que o Max vem fazendo. Não é à toa que ele é 4 vezes campeão, ele jogou dentro da regra e infelizmente tomou essa punição o Max Verstappen, porque ele encontrou realmente um adversário à altura. Na minha visão, eu acho que é aquele negócio. Ele ainda minimizou muito do que poderia ser o problema. O carro da Red Bull respondeu bem, ele passou o final de semana inteiro reclamando do carro. Só que, cara, parece que é blefe desse cara. Não é possível. Como é que o cara passa o final de semana inteiro reclamando de um carro e o carro responde à altura desse jeito? Eu acho um absurdo que esse homem faz. Então, Não, o Max é de no outro final de planeta, né? tudo, acho que ainda tudo acaba em É, pizza, né? A gente é. sabe que se o Max E, talvez tivesse mais carro ainda, a gente teria uma briga muito boa pela primeira colocação. não, Só e ele que estava andando no mesmo tempo, tá? Eu tava acho que até andando no no mesmo final da tempo, corrida, andando no o mesmo tempo. Piastri ele estava perdendo em torno de quase meio segundo ali.
4 décimos de diferença. O Max estava andando mais rápido, inclusive, que o Piastri, só que aí vamos parabenizar o Piastri comparado ao Norris, tá? Na minha visão, se o Norris tivesse com essa mesma vantagem, talvez, só estou jogando uma dúvida aqui, pela imaturidade do Norris como piloto e por eu não achar que ele tem a mentalidade de um campeão mundial, diferente do Oscar, que é mais novo, né? É quase um semi-rookie aí da Fórmula 1, que tem uma mentalidade mais controlada, equilibrada, consegue lidar muito bem com as suas emoções, consegue lidar muito bem com pressão. O Oscar vai errar em algum momento? Claro que sim. Ele nunca teve nesse momento de estar disputando um título mundial, né? Mas ele está mostrando uma frieza e uma competência gigante, tá? Na minha visão, o Oscar ele poderia até imputar um ritmo de corrida maior, mas ele não fez por pensar no desgaste de pneus, sabendo que o Max é muito bom também em administrar a temperatura dos pneus e que provavelmente, assim como o Max já fez em outras corridas, né? Quem não lembra do GP dos Estados Unidos de 2022, quando o Verstappen quase chega no eu não lembro agora quem que era o adversário dele que estava na frente, mas ele depois quem tiver aí, tiver essa informação, compartilha conosco. Mas eu lembro que o Verstappen caracteristicamente faz uma administração de pneus fantástica, deixa para o final, quando todo mundo acha que ele está morto, aí ele vai tirando o tempo de volta, vai tirando o tempo de volta, vai chegando próximo, e aí toda vez que a gente faz a live, a gente fala, cara, se tivesse mais 3 voltas, o Max tinha passado. Se tivesse mais uma volta, o Max tinha passado. Porque ele consegue fazer essa gestão de temperatura de pneus de uma forma muito plena, né? Muito perfeita ali, de certa forma. E o Piastri fez a mesma coisa. Então, o Piastri jogou como gente grande de novo, né? Diferente que talvez, estou colocando essa dúvida pelo histórico do Lando Norris, talvez o Norris não tivesse essa maturidade de fazer essa boa administração de temperatura de pneus, talvez errasse querendo colocar mais no carro, não sabendo administrar vantagem, e enfim, parabéns ao Oscar Piastri. Sim, sim. Temos um campeonato. Temos Temos um e que campeonato, e que campeonato. abertíssimo, Lucas. Abertíssimo, cara. Estamos felizes aí com o que foi. E aí a gente traz o pódio, né, Lucas? Vamos falar aqui, antes de falar do nosso menino Gabriel Bortoleto, a gente vai falar desse pódio bonito, né? Oscar Piastri em primeiro lugar, Max Verstappen, como você bem disse, conseguiu diminuir o prejuízo ali, dado a punição de 5 segundos em segundo lugar. E o Leclerc, cara, vamos falar de Charles Leclerc. Na minha visão, o Leclerc fez uma excelente corrida, tá? Obviamente que talvez seja um pouco injusto comparar o Leclerc, mas o Leclerc não ganhou nada, né? O Hamilton é 7 vezes campeão. Calma, galera, segurem as emoções. O Hamilton está se acostumando ao carro, né? E a gente sabe que os carros têm pacotes de atualizações diferentes, até porque estrategicamente as equipes querem testar e ver o comportamento do carro em pista com as mudanças que são realizadas dentro do carro, aerodinâmica, motor, enfim, a parte de estrutura do carro, chassi do carro, né? E a Ferrari também trouxe algumas mudanças para esse GP de Jeddah. Mas o Hamilton ainda está se adaptando ao carro. E a gente sabe que não é fácil se adaptar a um carro novo, né? O Hamilton se adaptando à equipe ainda. Muitos estão falando, o Hamilton já era, tem que se aposentar. Ouvi alguns comentários, Hamilton tem que, o último ano da Fórmula 1. De maneira nenhuma, a Ferrari jamais iria contratar o Hamilton para ele ficar apenas um ano lá. E a Ferrari acredita muito no potencial de Lewis Hamilton. Mas o Leclerc, durante todo o ano de 2025, chegou à frente, óbvio, a gente teve as duas punições, né, desclassificações da Ferrari no segundo GP, mas tirando isso, o Leclerc tem mostrado melhor time de classificação nos qualifies e tem mostrado um ritmo de corrida melhor. Por quê? Fato de que o Leclerc está há anos na equipe, conhece muito bem esse carro. Esse carro foi desenhado para o Leclerc como primeiro piloto, diferente do que era para o Carlos Sainz no passado. Mas, cara, Leclerc fez uma corrida de gente grande hoje também, Lucas. O que você tem a dizer aí do desempenho do ferrarista, do Monegato, como diz a mulherada? Nosso Monegato, né? O cara também, a gente tem que levar em consideração que 98% do carro desse ano foi redesenhado, né? Eles mantiveram poucas coisas do modelo do SF24, né? E
muitas das vezes a gente pega rádios da própria Ferrari falando que, tanto do Leclerc quanto do Hamilton, falando que às vezes o carro não vira, o carro não responde, o carro não entrega, mas é porque, cara, infelizmente, o carro mudou completamente. E pelas atualizações que eles fizeram no ano passado inteiro e para esse ano, a Ferrari até que está entregando bons resultados. Abro um adendo com o Leclerc. O Hamilton a gente tem que levar em consideração que ele passou uma vida na Mercedes. O jeito de trabalhar da Mercedes é um, o jeito da Ferrari trabalhar é outro. Então a gente tem que levar em consideração que muita coisa muda de uma equipe para outra. O carro é um, é, os modelos de pilotagem são outros, então a gente tem que ir equilibrando. O Leclerc foi para uma estratégia de pneu médio, administrou bem o seu pneu médio, ele foi parar acho que na volta 28, foi 29, se não me falha a memória. Ele liderou a corrida durante umas voltas, né? Mas no final, ele ainda entrou com um composto duro. O carro da Mercedes não respondeu com o Jorgeão da Massa. A gente sabe que o George Russell ele vem se enfiando no meio das McLarens ali e no meio da Red Bull, fazendo boas corridas, mas alguma coisa aconteceu que o carro não respondeu e o Leclerc passou ele e o Lando Norris ainda passou o nosso querido George Russell também. A Ferrari fez uma boa corrida no seu limite, né? No seu limite, onde ele podia fazer. O Leclerc não conseguia tirar mais nada do carro também ali. Aquela altura do campeonato também já não tinha como tirar mais. Eu acho que foi um pódio justo. Talvez se o Lando Norris não tivesse feito a cagada que fez de cacetar o carro dele no quali, creio que o pódio seria diferente. Eu não acho que o Leclerc teria condições de brigar em frente com uma McLaren, né? A gente sabe que o carro da McLaren hoje é um carro não imbatível, mas é um carro que tem suas limitações, né? Querendo ou não, é um carro rápido, é um carro na mão de dois pilotos bons, principalmente na do Piastri. E a Ferrari tem entregando bons resultados, está pontuando bem. E eu acho que é isso que importa, pelo menos até o meio do campeonato, onde a Ferrari vai mudar aí, provavelmente vai entrar com seu pacote de atualizações para o carro, até mesmo porque o Hamilton parece não se acostumar à pilotagem do nosso modelo SF25. E lembrando que, muito provavelmente, após o GP de Barcelona, a McLaren perderá um pouco dessa vantagem, desse mini DRS, né? A regra muda. Nós traremos aí os detalhes dessa regra e técnicos, o que muda, o que as equipes poderão ou não fazer a partir do GP de Barcelona. Mas sim, a ideia é que a gente traga um tempero especial após o GP de Barcelona e a gente pode ter uma Ferrari muito forte pós GP de Barcelona também, né? Ô, Johnny, Ah, temos boas perguntas aqui no chat aqui. Eu acho até bom você levantar essa tese, você falar primeiro, depois eu. O Helder Amaral perguntou aqui. Uma dúvida: os V10 que estão querendo propor é por causa dos V6 turbo híbrido 2026 são ruins? Dá aí o seu insight aí pra gente aí. O que você tem para falar aí? colocando aqui o nosso comentário do Elder. Obrigado pela pergunta, Elder. Elder, na verdade, essa questão dos motores V10 voltarem para a Fórmula 1, ela começou muito com os fãs, né? Nós, que cabeça de combustível, cabeça de gasolina, a gente sente saudade dos barulhos. Barulho não, gente. Aquele som é maravilhoso, né? Perdoe-me pela, pela expressão negativa, né? Pela conotação negativa. É maravilhoso o barulho dos V10, né? O motor do carro tem um som estrondosamente forte e de longe, principalmente em Interlagos, se escutava o som dos motores quando nós tínhamos o GP Brasil com os motores V10. Essa ideia dos V10 voltarem para a Fórmula 1, ela foi ganhando força, né? Fernando Alonso trouxe até uma opinião dupla, né, onde ele disse que ele mesmo sente muita saudade do que eram os motores V10 da Fórmula 1, mas que ele entende também que os motores híbridos, eles fazem parte de uma evolução e que na visão de Fernando Alonso seria um retrocesso voltar aos V10. Particularmente falando, eu acho que não. Qual que é a grande questão dos V10 que nós
assistimos até 2013 de Michael Schumacher, próprio Lewis Hamilton, enfim, Raikkonen, entre outros grandes nomes que a gente já conhece da Fórmula 1, mas que já não estão presentes no grid atualmente, é que havia o abastecimento de motor durante a parada, né? E os motores novos, híbridos inclusive, eles têm uma bateria, né, que recarrega a energia do carro, que é o famoso ERS, né, que é um botão que o pessoal chama de botão de ultrapassagem, ou seja, além do DRS, você carrega a bateria, essa bateria ela é carregada com a força da frenagem do carro nas curvas, essa bateria carrega e o piloto durante uma volta, porque só é possível, né, usar esse poder todo da bateria do RS durante uma única volta, praticamente, ele consegue ter um pouco mais de velocidade, mais potência no motor através de uma bateria adicional que fica dentro do carro, que possibilita o ERS. É possível fazer um motor V10 híbrido? Não tenho ideia. Aí eu realmente não sou um especialista da mecânica e principalmente olhando o que são os carros de Fórmula 1, que são carros gigantes do ponto de vista de tecnologia. Obviamente que o som dos motores é menor, mas a tecnologia que esse motor traz é muito superior quando comparado aos motores de 2013. Para mim seria um sonho ter esses carros de novo. Eu gostaria muito de ir para Interlagos, infelizmente eu não tive a oportunidade de ver uma corrida em Interlagos com esses motores. Eu já vi nos últimos 3 anos com os motores novos, né? Mas com esse tipo de motor não, seria fantástico. Mas existe sim essa discussão foi levada para a FIA e eles estão analisando a possibilidade desses motores V10 voltarem. Mas vamos lá, galera. Vamos ser agora, como que eu vou dizer, lúcidos. Vamos trazer lucidez aqui, por mais que a gente saiba que para nós fãs de Fórmula 1 seria fantástico. O Adrian Newey está na Aston Martin, e eu vou pegar o Adrian Newey como exemplo, tá? Como referência, Helder. Mestre da aerodinâmica, né? O mago da aerodinâmica. Por que, tirando o Stroll, que nem deveria estar na Fórmula 1, perdoe-me pelos comentários, mas é um piloto medíocre, todo mundo acha isso, todo mundo acha isso. Vamos levar em consideração. Vamos levar em consideração que todo mundo acha uma injustiça o Felipe Drogovic não estar no lugar. Não porque ele é brasileiro. Cara, coloca, sei lá, o Joe lá no lugar do Stroll. Talvez entregue algo melhor que esse carro. Mas enfim, o Adrian Newey já deixou claro, né? O Lawrence Stroll já deixou claro que o foco é para 2026, tá? A Aston Martin em 2025, ela abdicou do carro. A Kik Sauber, de Gabriel Bortoleto, que a gente vai falar um pouquinho, e de Nico Hülkenberg, já abdicaram do carro de 2025. Todos estão pensando no carro da Audi de 2026, no motor Audi. E o motor definido para 2026 é V6. Então a Fórmula 1 não pode mudar de uma hora para outra o motor. Todas as equipes estão trabalhando no desenvolvimento desse novo carro há pelo menos 2 anos e meio. Há 1 ano atrás, as equipes já estavam falando o novo conceito do carro, o que vai mudar, o DRS da asa dianteira, que ainda não está muito claro como que vai ser essa asa dianteira dinâmica, enfim, tem muita coisa que vai mudar, tanto de aerodinâmica, de chassi e principalmente de motor. Então eu não acho que mesmo que a Fórmula 1, trazendo lucidez, né, para essa nossa análise, vá mudar a regra do jogo agora. Vá mudar a regra do jogo para 2026. Isso não vai acontecer. As equipes já estão trabalhando na construção e no conceito desse novo carro para a Fórmula 1 de 2026 há 2 anos atrás. O que pode acontecer é um estudo, né? Um carro de teste. Existe inclusive uma fórmula de protótipos para quem acompanha aí o mundo do automobilismo. Eles criarem algum protótipo desse motor híbrido V10, mantendo ali a bateria, né? E toda a tecnologia, trazendo toda essa evolução tecnológica que o Fernando Alonso falou que seria um retrocesso. Eu acho que não. Acho que um retrocesso é realmente se você voltar para reabastecer o carro como era antigamente, você não ter todos os sensores de telemetria ou a dinâmica dos novos motores. A gente via muitos carros quebrando há 10 anos atrás na Fórmula 1. Hoje a gente dificilmente vai ver um carro fumaçando. A gente viu isso em 2022, se eu não me engano, com Leclerc e com Sainz, que os 2 carros da Ferrari quebraram na mesma corrida, se eu não me engano.
e o carro do Sainz estava pegando fogo ali no GP da Áustria, se eu não me engano. Foi isso né? mesmo. Mas é muito difícil ver carros com esse novo motor quebrarem na Fórmula 1, né? Então, o que eu acredito que vai acontecer, Helder, e para todos nós fãs, é que em 2028, 2030, provavelmente a regra possa mudar e todos nós vamos se beneficiar muito do ponto de vista de emoção, de, de impacto positivo com o som do carro, né? E a volta do Z10 para a Fórmula 1. Espero ter respondido aí a sua pergunta com base na nossa expertise aqui, na nossa experiência e também no nosso achismo profissional. Sim, Né? sim. Somos tão fãs do automobilismo e da Fórmula 1 quanto vocês. Só levando Mas um é isso aí. adendo aqui, a questão dos combustíveis V10, cara, é lindo escutar o som. Todo mundo queria ouvir de novo esse som. Só que a gente tem que levar em consideração que nem a gente falou do abastecimento. Surgiu um rumor de que esses combustíveis poderiam voltar futuramente com combustível verde, né? Que a gente chama, né? Combustível verde. Que ele é uma base assim, eu trouxe assim um insight que é idêntica a combustíveis fósseis, porém produzido com base em energia renovável e hidrogênio verde, que não causaria esse abastecimento do carro de novo. Você não teria que abastecer, no final ele duraria mais e não que a gente viu o nosso próprio Felipe Massa perder um campeonato por conta de abastecimento de carro na Ferrari, que acho que ele perdeu o campeonato um ponto atrás do Hamilton. Foi o primeiro campeonato que o Hamilton ganhou. Então a gente vê o que muitos pilotos querem de volta esse combustível esse motor V10, né? Que vai trazer esse combustível verde, esse combustível mais. Como é que é a palavra agora que me fugiu? Ele é mais sustentável. Ele é mais sustentável e no final ele rende mais. Só que nem o nosso querido Johnny falou, a regra está decidida para 2026. Se o combustível é o V6, se o motor é o V6, vai ter que ser o V6 até a regra do jogo mudar. Aí quando a regra do jogo mudar, aí a gente entra com o próximo motor, que talvez até lá já tenham desenvolvido uma tecnologia para trazer esses motores de volta. Porque como o nosso próprio Elder falou aqui, que é como ouvir a nona de Beethoven com a Filarmônica de Berlim. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. De verdade. Luigi comentou aqui também que seria excepcional. Luigi, compartilhamos do mesmo sentimento, meu amigo. Com certeza. É um sonho, tá? Eu aqui também corro de simulador e eu tive um jogo que proporcionou a possibilidade de correr com os motores antigos V10 e, cara, É se no incrível. simulador já é incrível aí, como o Helder fala, já. Nossa, no ao vivo deve ser gigante. Eu estava no ano passado, até compartilhando com vocês, no GP Brasil, né, de Interlagos, quando o Hamilton fez a homenagem para o Senna, né? Inclusive, galera, sou fã do Senna aqui, Ayrton Senna Todos do nós somos. Brasil, todos Todos nós, nós né? somos. E eu me emocionei lá, assim, as lágrimas caíram. Não teria como não teria como ser diferente. E ver o Hamilton naquele carro, naquela McLaren P4, meu Deus do céu. Que som maravilhoso daquele carro. Maravilhoso. Eu não vivi aquele momento que eu era um menino de 4 anos de idade, quando o Senna corria, e eu nem sabia o que era Fórmula 1. Eu nem Mas, tava no saco do meu pai ainda. mas assim, cara, é uma nostalgia muito louca. E aí ver o som do carro do Senna foi fantástico. Então, imagina ver um som que na minha visão até os V10 e os V12 da Ferrari de Michael Schumacher, que eram lindos demais. Aquele som da Ferrari era maravilhoso. A Renault de Fernando Alonso. Meu Deus do céu. Quando a gente eu às vezes me pego, confesso para vocês, me pego vendo corridas antigas. Disputas antigas ali, Hamilton versus Alonso, Michael Schumacher versus Alonso. Cara, que maravilhoso escutar o som daqueles motores. Então, realmente seria um sonho, senhores. Bem, Respondendo pessoal, aqui, só mais um comentário aqui do Rubão. Rubão, Mas
Aí, esse protótipo seria pré-concedido pela própria FIA ou uma equipe? Geralmente, quando entra esses protótipos de motores, a FIA ela sempre desenha um carro, né? Como o carro tem que ser, o carro tem que ser o carro do ano. Então, enfim, é sempre assim. A FIA sempre dá um desenho do carro, como as equipes têm que seguir esse desenho até o final do regulamento, até que eles renovem novamente a, a regra do jogo. Só respondendo Exatamente. rápido aí. E assim, o protótipo ele é compartilhado com todas as equipes, né? Então, todas as Uhum. equipes não é uma equipe só que vai testar, tá, Rubão? Todas as É, equipes terão o mesmo protótipo, né? Terão o mesmo projeto em mãos. E aí eles levam esse projeto para tecnologia, computador, impressora 3D, enfim, eles vão montar esse novo carro, esse novo motor e vão testar dentro do túnel de vento deles, porque como não é um carro oficial da temporada, né, que onde você tem limites de usabilidade do túnel de vento, né? Até com base no seu posicionamento, quanto mais abaixo você fica no campeonato de construtores, mais tempo de túnel de vento, que é igual ao desenvolvimento do carro, testes de desenvolvimento do carro você tem, quanto maior seu posicionamento, ou seja, primeiro lugar e segundo lugar do campeonato de construtores, tem menos tempo de uso do túnel de vento. A FIA faz isso para não criar uma vantagem desproporcional para as equipes. Imagina que a McLaren, que já tem um carro fantástico, tivesse o mesmo tempo de túnel de vento de uma Haas ou de uma Williams, ela seria imbatível, assim como a Red Bull dominou os últimos anos da Fórmula 1. Então, a regra é assim: quanto melhor posicionado, menos tempo de teste no túnel de vento, quanto pior você fica no campeonato de construtores, mais tempo de desenvolvimento no túnel de vento você tem. E aí, trazendo um ponto importante, por que Adrian Newey está na Aston Martin, né? Porque a Aston Martin, ela criou e ela tem hoje um dos túneis de vento, se eu não me engano, o primeiro túnel de vento mais tecnológico do mundo, tá? Está na Aston Martin. A Red Bull está construindo um novo túnel de vento, então ela está usando ainda um conceito antigo. Por que a Red Bull tem batido cabeça, mesmo quando o Adam Newey estava lá? Porque ela desenvolve um conceito de aerodinâmica, testa no túnel de vento, e os resultados que a telemetria do túnel de vento traz é diferente do que a pista entrega. Então os caras ficam em cegas, né? E aí eles estão deixando de testar as coisas no túnel de vento, trazendo as melhorias para o carro e falando assim, Max, testa na pista e fala o que você acha, cara. Vamos analisar aqui os dados, vamos pegar a sua opinião, que também é um mestre de entender o carro, o Max Verstappen, por exemplo, trazendo esse exemplo. E a Red Bull só vai entregar o novo túnel de vento dela, que vai estar pau a pau da Aston Martin, em 2028. Então, olha só como a ida de Adrian Newey para Aston Martin é estratégica, até do ponto de vista de tecnologia. Por isso que não podemos duvidar da possibilidade de Max Verstappen ir sim para Aston Martin, não em 2026, né? Vai depender muito de como a Red Bull vai performar nas próximas corridas. O Helmut Marko falou que as férias da Fórmula 1 provavelmente que vão acontecer no GP da Bélgica, desse ano 2025, vai decidir o futuro de Max Verstappen na Fórmula 1, ou seja, em qual equipe ele vai. A Mercedes está sediando ele desde a saída do Hamilton, e a Aston Martin já colocou uma proposta de $1 bilhão na mesa, caso o Max Verstappen aceite ir para a Aston Martin. A Aston Martin vai ter o túnel de vento mais tecnológico de todos os tempos, com um mago da aerodinâmica e com muito dinheiro para investir no carro. É um tiro no escuro, mas recursos eles têm. Então, assim, mais para trazer aí esse esclarecimento um pouco mais técnico, né, um pouco mais de bastidores da Fórmula 1 para vocês, que compõem o esporte, né? Não é só correr, né? Para quem se ilude aí, que acha que é só o cara entrar lá no carro e que o cara é ruim, que o Bortoleto é ruim. Não, gente, não é isso, tá? A gente está se aproximando de 54 minutos de live, para que a gente não deixa essa live tão extensa, que tá muito bom o papo hoje, né, Lucas? Por mais que a Tá, corrida não tá, foi hoje tá bacana. É tão porque a gente animada, teve mas tá bem legal. bastante Tá bem legal. insight do pessoal. É, Agradeço aí o Elder pelos comentários, Rubão, como sempre. O Luigi aí, que é novo aí, que apareceu aí também. Muito obrigado aí pelos comentários. Tem o Edith PH aqui, comentou que o Bortoleto é horrível, nunca vai ganhar nada se continuar assim. Difícil falar, até porque o Bortoleto deu pau em todo mundo lá na F2. Só que, infelizmente, é uma das mais injustiças que a gente tem hoje na Fórmula 1, é que o piloto compra o assento na equipe. Infelizmente é isso.
O Bortoleto bateu em todos os rookies desse ano. Todos os rookies desse ano. E ele pilota o pior carro do grid hoje. Então a gente tende a patrocínio, tende do Brasil ceder patrocínio para o homem lá na frente, para o homem talvez um dia estar numa Mercedes, numa Ferrari, numa Red Bull, numa Williams, que é uma equipe um pouco melhor, para poder estar desempenhando um pouco melhor. É um comentário assim que infelizmente é duro da gente ver. Ele é muito bom piloto, mas infelizmente o carro dele não ajuda e a gente sabe que a Fórmula 1 pune, infelizmente pune pelo fato da falta de patrocínio. A gente teve aí pilotos como Logan Sargent na Fórmula 1 que não entregavam com Williams, Nikita Mazepin, que não entregava como na Haas. A gente tem Lance Stroll, que só está sentado naquele banco porque ele é filho do dono. E, infelizmente, a gente sabe que o patrocínio chama dinheiro e o dinheiro é o que move a equipe. Falando de uma forma mais técnica, infelizmente é isso que acontece. E é isso, gente. Vamos tocar aí o próximo assunto. É Que nem o isso aí, próprio pessoal. Johnny falou, o Bortoleto precisa ter paciência. É exato, pessoal. Pessoal, trazendo dois pontos importantes para a gente passar para o próximo assunto aqui. Estamos nos encaminhando aqui para o final da live, mas vamos falar ainda de Oscar Piastri um pouquinho mais aí, visto que temos um novo líder do campeonato, né? Mas sobre o Bortoleto, eu concordo com o Lucas, o Bortoleto é um excelente piloto, tá, pessoal? A gente tem realmente um fenômeno na Fórmula 1 do brasileiro, mas a Kick Sauber já deixou claro que ela não vai focar nesse carro para ter bons resultados. Ela até trouxe um pacote gigante de atualizações. Eu estava vendo o que cada equipe trouxe de atualização, foram muitas. Então não vou trazer para vocês os detalhes desses pacotes, até porque não é o objetivo dessa live, né? Mas todos os pacotes de atualização da Kick Sauber desse final de semana foram para o carro do Hülkenberg. Nenhuma mudança foi para o carro do Bortoleto. Então, assim, naturalmente, na largada, do ponto de vista de recursos, o Bortoleto já sai atrás. Né? As melhorias estão sendo para o carro do Hülkenberg. E tem que ser. O Bortoleto não tem experiência de um carro de Fórmula 1. Ele não vai conseguir ter a sensibilidade de um piloto como o Nico Hülkenberg, que tem anos, décadas, já uma década de Fórmula 1, que vai conseguir trazer para os engenheiros, com base na experiência dele, e ele só está lá por causa disso, pessoal. Uma equipe sempre vai ter um equilíbrio de um piloto novo e um piloto mais antigo para conseguir trazer o feedback do carro. E o Nico Hülkenberg, isso vai continuar acontecendo. Todas as melhorias de carro vão para o Hülkenberg. O Hülkenberg vai dar o feedback se essas melhorias foram boas ou não. O foco da Kick Sauber não é para 2025, é para 2026, tá? E eu estava até vendo uma entrevista da Mariana Becker, né, da Band, onde ela teve uma conversa com o Bortoleto, e segundo os bastidores da Fórmula 1, o Matias Binotto deixou claro que o Bortoleto está não liberado para errar, mas ele está liberado para arriscar mais. E o Nico Hülkenberg não, ele tem que ser um pouco mais medido, equilibrado, porque ele está lá para passar feedback do carro, né? Como que é essa melhoria, como que o carro tá, como que tá o balançamento do carro, enfim. Então, a gente tem que ter paciência com o Bortoleto. Eu acho que mais importante do que o Bortoleto chegar em último com o pior carro do grid é ele não bater. O que nós víamos de Logan Sargent, Nikita Mazepin, entre outros pilotos aí que passaram pela Fórmula 1 e que nem deveriam estar lá, a gente teve até a injustiça, na minha visão, com o Franco Colapinto no ano passado, que quando teve a oportunidade de pegar o carro, entregou resultados excepcionais, mas que no final do dia foi prejudicado por causa das batidas, né? O que dá prejuízo para uma equipe é bater o carro. Então, se o Bortoleto, mesmo chegando em último, não quebrar o carro, não gerar prejuízos para a equipe, cara, eu garanto que o assento do Bortoleto para 2026 vai estar garantido. Eu acho que o grande problema, ele está lá para aprender a guiar esse carro. Eu acho que nós, como brasileiros, temos que ter um pouquinho de paciência com o nosso menino. É o pior carro, né? Cara, Kick Sauber não vai brigar por nada, esquece, não vai brigar. E assim, ele tá lá para aprender. Todos sabem do grande potencial dele. Tem essa questão política que o Lucas falou, né? Você compra o seu assento lá, né? Ele vai ter que ter outros grandes patrocinadores para manter a cadeira dele lá o ano que vem.
Mas se ele não bater o carro, gente, não trazer prejuízo para a equipe, como o Sérgio Pérez fez na Red Bull. Acho que a faca no pescoço do Sérgio Pérez na Red Bull ano passado foram os acidentes que o Sérgio Pérez trouxe para a equipe. Sérgio Pérez, na segunda maior equipe da Fórmula 1 dos últimos anos, foi o cara que mais trouxe prejuízos. Os prejuízos do carro de Sérgio Pérez se compararam aos prejuízos da Williams. Isso contribuiu gigantescamente para que Pérez fosse demitido da Fórmula 1 e entrasse o Lawson, que depois, como todos sabem, né, aí é a história, né, o Tsunoda tá no lugar dele. Então, Bortoleto tem que entregar o carro no final do grid, galera. Se ele não bater, vamos ficar felizes. Agora, se ele bater, se ele errar, realmente tem um pouquinho da ansiedade dele. Na minha visão, o que eu acho que o Bortoleto tem que ficar um pouquinho calado é ele dar menos opiniões um pouco acaloradas, né? Falando que o carro é ruim, não sei o que. Cara, calma, você tá na Fórmula 1. Quantos pilotos gostariam de estar no seu lugar, mesmo com um carro ruim? Então, assim, tenha paciência, a Audi vai entrar no que vem, o jogo vai zerar, aí você vai ter oportunidade sim, aí a gente vai ver como que vai ser o carro, e aí a gente vai poder, no ano que vem, haja vista que o Bortoleto tá aprendendo o que é um carro de Fórmula 1, tá aprendendo o feedback do carro, tá agora vendo que o carro tá desequilibrado, que ele fala que tem muito drag, né? O carro, quando ele pega uma turbulência do carro da frente, o carro perde totalmente o equilíbrio, ele falou isso no GP do Bahrein, e ele tá tendo essa sensibilidade, talvez ele não tivesse isso antes. E aí, conforme ele for aprendendo, for evoluindo, ele vai passar esse feedback para a equipe. Então, é isso, para finalizar o assunto de Bortoleto. Vamos ter paciência com o nosso brasileiro e vamos torcer para que ele não quebre o carro, para não gerar prejuízo para a equipe, que aí sim ele consegue se garantir lá para o ano que vem. Eu acho que esse é o nosso sonho e é o nosso objetivo. Sim. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do novo líder do campeonato, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Vamos ver como que ficou o campeonato de pilotos após o GP de Jeddah, né? Como que está a pontuação agora, senhores? Vamos lá. Vamos lá, aplicativo. Se você me permitir fazer o meu trabalho, eu agradecerei muito. Ficarei Vou muito trazer aqui feliz. enquanto você está trazendo aí. Pelo amor, O aplicativo. Elder comentou aqui também, o caso do Bortoleto é um carro ruim e a transição para a Audi não tinha dinheiro, mas como a Audi é dinheiro da Volkswagen, o fogo soberano do Qatar. A gente vai ter uma mudança aí, porque a gente vai ter mais uma equipe no grid, né? Porque além da Audi, a Cadillac também já se mostrou interessada e terá uma equipe em 2026. Então a gente vai ter muita coisa nova aí em 2026, a gente vai ter muito mais coisas para estar comentando aqui com vocês, trazendo para vocês. A gente sempre tenta trazer da melhor forma possível. A gente não vai trazer às vezes 100%, até porque a gente não é especialista no assunto, mas a gente está aqui com vocês, abrindo o jogo aqui. Se vocês puderem trazer também para a gente insights e coisas também que a gente não se recorde, fiquem à vontade aí nos comentários. Eu estou sempre de olho aqui, enquanto o Johnny está trazendo, para trazer vocês aqui para comentar conosco. Isso aí, Lucas, muito bom. Bem, pessoal, vamos olhar aqui como que ficou o campeonato de pilotos após o GP de Jeddah, né? Temos Oscar Piastri, temos um novo líder do campeonato, cara. Fantástico. Que ano de Fórmula 1 estamos tendo, senhores? E Lando Norris em segundo, conseguiu diminuir aí o prejuízo. Eu acho que, mal ou ruim, o Lando Norris conseguiu fazer uma boa corrida, arriscou ali colocando o composto de pneu médio, teve um resultado ok, né? Eles estavam empatados em pontos antes da ultrapassagem do Norris. 87 para o Verstappen, 87 para o Norris, e aí depois da ultrapassagem o Norris 2 pontos à frente do Verstappen, e ainda temos George Russell aqui, galera, né? Eu acho que do Leclerc para baixo tá aberto, mas assim, George Russell tá na briga, né? De 99 para 73 é uma corrida aí praticamente. Se esses carros quebrarem por algum motivo, George Russell vai lá para cima. Então, tem chance aqui. Mas vamos falar que, na minha visão, o campeonato de pilotos, né? Se a Red Bull continuar mantendo um bom resultado, vai ficar entre Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. E o que eu vou trazer para vocês aqui agora, senhores, vou trazer uma provocação, como eu sempre gosto de trazer, Zac Brown
tem um novo primeiro piloto? E aí, Lucas? O que você acha? Para falar a verdade, Johnny, eu acho que Zac Brown já tinha o primeiro piloto faz muito tempo. Ele que não viu isso, cara. Porque eu venho batendo nessa tecla, venho reclamando, mas, cara, piloto bonzinho não ganha campeonato. E se Lando Norris acha que ele sendo bonzinho, sendo um cara legal, ele vai ser campeão, diante de Max Verstappen e Oscar Piastri, eu duvido muito, viu? Eu duvido muito. Na minha visão, Oscar Piastri vai ser campeão primeiro que Lando Norris. E eu sou sujeito a falar que Lando Norris nunca vai ser campeão mundial, viu? Olhando por um todo, sinceramente, ele é muito amigo de quem quer ser amigo. Ele tá sempre aí querendo ser o amostradinho, né? O cara que tá ali meio mais para lá que para cá, mas no final a gente sabe que quem é campeão, ó, tem olhar de campeão, tem jeito de campeão. E Oscar Piastri, digo mais, como a Ferrari não briga por ser campeão por nada, eu torço muito para que Oscar Piastri seja campeão, porque ele é não é mais um rookie, né, mas ele mostrou que o valor do investimento dele. Ele foi um piloto que desde lá de baixo as equipes já sondavam ele. E hoje ele vem mostrando por que ele foi cobiçado e o porquê que ele dá resultado na pista. Ele é muito bom piloto, muito bom, muito frio e com certeza ele vai dar muito trabalho lá na frente para não importa para que equipe ele esteja, mas que vai estar sempre nos holofotes, vai ser o nosso querido Oscar Piastri. Boa, Lucas. Concordo contigo. Vou até fortalecer aqui o comentário do Rubão, né? Piastre, poucas risadas e muito trabalho. Excelente comentário, Rubão. O Piastre é um homem de gelo. Eu chamaria o Piastre de Michael Myers da Fórmula 1. Ele é Kimi um Raikkonen mais novo. ele é um Kimi Raikkonen mais novo, um Michael Myers, um Jason no Sexta-feira 13. Tipo, eu acho que o Zac Brown, quando foi tirar ele ali da Alpine, né, da Renault, ele procurava ali com o Norris, mesmo sabendo que ele não tinha um bom carro, né? O Daniel Ricciardo foi para lá com o objetivo de, com mais experiência, trazer feedback sobre como estava o carro, e a gente viu, né, o resto da história. A gente sabe como terminou o final de Daniel Ricciardo na McLaren. No entanto, ele precisava de um piloto frio. E aí ele, acho que fã do terror, o Zac Brown, ficou procurando no grid quem que seria um maluco aqui, um psicopata como, como o Max Verstappen é, um olhar de assassino, uma frieza gigante, que quando esse carro tiver bom, e ele vai ficar bom, e a gente viu que o Zac Brown não blefou, eu terei um piloto pronto para matar e morrer. Porque eu acho que depois de ontem, cara, o Oscar deu um recado pro Max e principalmente pro Norris. Ele falou, amigo, aqui quem manda agora sou eu. Você concorda, Lucas? Eu acho que se tiver que trocar a posição agora, vai ser pro Oscar se manter na frente, hein? Não é por nada não, mas eu acho que o próprio Zac Brown, com essa dor de cabeça aí, sei não, né? A gente sabe que até Barcelona muita coisa pode acontecer. A gente vai ter atualizações, carros a serem mudados, regras para serem atualizadas, então a gente sabe que a Fórmula 1 é muito imprevisível. A gente só teve a quinta corrida do ano, perdão, quinta corrida do ano. A gente sabe que muita coisa vai acontecer ainda. Muitas promessas podem acontecer. A gente sabe que o próprio Colapinto tá lá só esperando o Jack Doohan errar mais um pouco para poder assumir o carro da Alpine. Então a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, pelo menos nesses próximos anos de Fórmula 1. Esse ano a gente vai ter uma temporada, eu acho que decidida até a última corrida, hein? Até a última corrida, eu acho que a gente vai ter pilotos com chance de ser campeão, talvez um, dois ou três pilotos aí com chance de serem campeões ainda. E é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver entretenimento, a gente quer ver
faca na caveira, quer ver ultrapassagem. A única coisa que a gente não quer ver é Mônaco e é isso. É isso, Lucas, muito bom. Brincadeiras à parte, Mônaco tem todo o seu Mônaco glamour, tem todo o seu glamour, eu mas a concordo. gente Você só usou muito sabe bem. que Mônaco só serve Mas é para ver chata, que corrida quem chata, tem a meu Deus. melhor estratégia. Ó, Mônaco, o que é emocionante em Mônaco? O Qualify. O Qualify É, sempre gera emoções é. gigantes. Mas a corrida normalmente, cara, nem com 3 xícaras de café, às vezes, você não dá uma pescada ali, porque normalmente não acontece muita coisa em Mônaco. Mas vamos lá, Mônaco e pessoal. Suzuka. É. Mônaco e Suzuka, se der as mãos aí, vai ficar as duas. As duas é 80 quilômetros, Johnny. Qual das duas é melhor de assistir? Cara, Suzuka traz boas corridas. Assim, a última não foi tão emocionante como a gente esperava que fosse, mas Suzuka já decidiu muito título mundial É, desde a época do Senna, do Prost, então é uma pista de muito respeito aí. Eu acho que, assim como é Mônaco, né? Mas eu acho que vamos ver se no ano que vem com os carros em princípio um pouco menores, eu não lembro se vai ficar menor ou maior, eles mas vão diminuir. se vai ter uma emoção maior, né? Mas é isso, Lucas. Eu acho que finalizamos aqui essa live, né? Só reforçando para todos aqui. Curta o canal, compartilha, se inscreve no canal. Estamos felizes com a presença de vocês. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas, né? 15 dias aí, no GP de Miami, num horário bom, né? Vai disputar ali a audiência com o Deixa eu futebol. sair, eu Mas saí. para nós que somos fãs de Fórmula 1, certamente, se não tiver nenhum clássico nesse dia, porque eu não sei se vai ter, sendo bem sincero, aqui no Brasil, mas teremos pelo menos 2 telas ali, uma tela com a Fórmula 1 e uma tela com o futebol. Se não, eu, como fã da Fórmula 1, certamente estarei sintonizado ou no Fórmula 1 Pro ou na Band, para apoiar aí também a excelente transmissão que a Band tem feito nos últimos anos. Muito melhor do que a emissora concorrente, que eu não vou falar aqui para não tomar um processo, já que a gente está começando agora, né? Mas é isso. Com certeza. Lucas, muito obrigado mais uma vez. É um prazer enorme estar contigo aqui nessa tarde de feriado preguiçoso em São Paulo. Um friozinho aqui, Gostoso, temperatura gostoso. aproximada de 17, 18 graus. Para você que nos acompanhou aqui durante essa tarde, deixamos o nosso muito obrigado para você. Ficamos felizes de ter vocês aqui. Tudo que nós fazemos é para vocês, né? Esse bate-papo descontraído, leve, né? E falando do que a gente ama, falando do que a gente gosta, que é falar sobre Fórmula 1. Mais uma vez, reforço, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e nos vemos na análise do próximo GP, o GP de Miami, que vai acontecer daqui a 2 semanas. O horário do GP será às 5 da tarde, no horário de Brasília. Então, nos vemos lá, né, Lucas? Com certeza. Só deixando as considerações finais. Obrigado a todos que participaram, Rubão, a Jéssica que apareceu agora, o nosso querido Helder, muito obrigado pelos comentários. O Luigi que trouxe uma discussão gostosa da gente trazer aqui também. Muito obrigado, o Leandro que participou aqui também. O Pedro também que participou no começo, Butrico News também, muito obrigado. A Cássia Silva também, muito obrigado pelos comentários. O Johnny falou, a gente faz muito mais para você do que pela gente, né? A gente traz os insights para vocês, a gente traz a visão de que a gente estaria numa roda de amigos todos aqui e quem sabe um dia aí estaremos todos juntos comentando sobre Fórmula 1, todos nós, né? Então, muito obrigado a todos que participaram. Não esqueçam de mais uma vez de compartilhar a live, dar o joinha, que é sempre importante pra gente que tá começando agora. Os comentários vocês já, cara, hoje foi demais. Eu adorei essa discussão que a gente teve. Então, essa discussão gostosa, né? Essa discussão sadia. Então, obrigado a todos por participarem. E é isso, a gente se vê em Miami, né, Johnny? Nos vemos em Miami. Você comprou a passagem já para nós ir para lá? Tá comprada, cara. Vamos assistir de lá agora. Quem sabe, né? Um dia estaremos lá. Um dia estaremos lá. Obrigado, senhores. Muito obrigado, pessoal. Excelente tarde para vocês. Bom resto de feriado para todos. Um grande abraço. Até mais. Nos veremos em Miami.